Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula. Espero que tenham tido um bom recesso, tá? Vamos voltar para as aulas normais, entre muitas aspas que são remotas ainda, tá? Infelizmente. Então, olha só, vamos ver hoje uma revisão de múltiplos e divisores. Professor, mas a gente já teve aula disso tem um tempo. É exatamente por isso que a gente vai ter uma revisão. Teve todo o recesso aí, um bom tempo para a gente esquecer informações, o que não é interessante. Então a gente vai revisar esse assunto, tá? A gente vai ter a prova do segundo bimestre, desculpa. E eu vou mandar para vocês depois os conteúdos que vão cair na prova, para vocês estudarem e tudo mais. Mas a gente vai fazer revisão de alguns conteúdos que vão cair na prova, tudo bem? Então atenção. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os links das outras aulas que eu gravei. Tanto a aula só de múltiplos, quanto a aula só de divisores, para vocês revisarem também, tranquilo? A intenção aqui não é fazer uma aula longa, com muito conteúdo, uma aula de revisão a fundo. A aula aqui é mais uma aula por cima, para relembrar, ainda fazer alguns exemplos, alguns exercícios. E, é claro, qualquer dúvida entre em contato, tá? Mas as aulas mesmo vão estar aqui embaixo na descrição. Qualquer coisa, corre lá se tiver alguma dúvida mais complicada. Ou entre em contato comigo para a gente tentar sanar, tudo bem? Então é o seguinte, no mais, é isso e bora para a aula. Bom, pessoal, começando nossa aula, tá? Vamos começar com o seguinte questionamento. O que é o múltiplo de um número natural? Ou seja, o múltiplo de um número natural é o resultado que a gente obtém quando a gente multiplica esse número natural por algum outro número, tá? Então vamos lá. Quando a gente está observando, trabalhando algum outro número natural, vamos pegar, por exemplo, o 3. Eu vou dizer para vocês que o 12 é múltiplo de 3. Por quê? Porque eu consigo o 12, ou seja, 12 é igual a 4 vezes 3, multiplico 3 para obter 12, enfim, multiplicando, ou seja, múltiplo. Quando eu digo para você que eu vou pegar o múltiplo de um número natural, eu já estou dizendo que eu vou multiplicar ele por alguém. Os múltiplos de 3 são as multiplicações de 3 por outros números naturais, tá? Então, por exemplo, 25 é múltiplo de 5. Por quê? Porque eu multiplico o 5 por 5 e tenho 25. O 30 é múltiplo de 5. Ou seja, 6 vezes 5 também é 30. Perceberam? Então, o múltiplo de um número natural vai ser o resultado que eu obtenho quando eu multiplico esse número natural por algum outro número. Tudo bem? E essa definição mais rápida. A gente vai lá para o quadro fazer alguns exemplos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai no link aqui da descrição da aula, na primeira aula que tem múltiplos, porque lá está mais detalhado. Tudo bem? Bom, a gente acabou de ver lá no computador que a definição do que seja um múltiplo de um número natural é o seguinte. Ele se chama múltiplo porque é o que eu obtenho quando multiplico um número natural por outro. Tudo bem? Até aí, tranquilo. Revisando o que seja um múltiplo. Então vamos lá. Qual vai ser a sequência dos múltiplos de 3? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim, ó. M3. Deixa eu só escrever 3 um pouquinho mais bonito. Pronto, M3. Múltiplos de 3, tá? Notação que a gente vai usar. 2 pontinhos. Como o múltiplo é eu pegar um número e sair multiplicando por outros números naturais, a ideia aqui seria multiplicar o 3 por todos os números naturais e anotar a resposta, ou seja, todas as multiplicações possíveis do 3. Portanto, todos os múltiplos de 3. Obviamente não vai ser possível aqui no quadro multiplicar por todos os números naturais porque eles são infinitos. Mas a gente pode fazer um esboço, tá? Vou multiplicar pelo primeiro natural, que é 0. Depois pelo segundo natural, que é 1. E assim por diante, tá? Porque não é 1, aqui é 1, 3, tá? Agora vai. 0, 3. Multiplicando 3 por 0, depois 3 por 1. 3 vezes 2, que é 6. Aqui ficou feio, mas vai ficar assim. 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 4, que é 12. 3 vezes 5, que é 15. Eu não sei por que ficou feio. E assim por diante. Aqui temos, tá? Sequência dos múltiplos de 3. Novamente, repetindo isso várias vezes para todo mundo pegar. Múltiplo. Multiplicar. Vou multiplicar esse número que eu te dei pelos números naturais. No caso, vou pegar o número 3 e multiplicar por todos os números naturais e colocar numa sequência. Então, ó, múltiplos de 3. Aqui, ó, isso é 3 vezes o 0. Tá? 0. Aqui, 3, que ficou horrível, vezes o 1. Tudo bem? Que dá 3. Ó, aqui, ó. 3 vezes o 4. Então, de novo, eu estou pegando o 3. Eu vou dar um pequeno zoom para vocês conseguirem ler melhor o quadro.
Eu estou pegando 3 e multiplicando por todos os números naturais. Repetindo isso mais uma vez, tá? Então, isso é a definição do que seja um múltiplo de um número natural. Multiplicá-lo. Tudo bem? É a forma mais simples de imaginar, creio eu. Vamos ver mais um exemplo de uma sequência de múltiplos. Professor, a gente vai fazer só exercícios assim? Não exatamente, tá? Não é só ficar escrevendo a sequência dos múltiplos, mas dá uma ideia. Vamos escrever os múltiplos de 5, tá? Vamos ver quais são os múltiplos de 5. Mesma notação. M, parênteses, 5, dois pontinhos, vamos escrever. Sempre vamos começar multiplicando o número natural pelo primeiro natural, no caso 0. Então, 0,5, 10, 15, que ficou bem feinho, 20, e assim por diante, tá? De novo, aqui eu deveria multiplicar por vários outros números até completar todos os números naturais, o que é impossível porque são infinitos. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Teria 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30 e daí por diante, tá? Então, recapitulando. Mais uma vez. Múltiplos. A ideia de múltiplo de multiplicar. Multiplicar um número por outro. No caso, quando eu peço para você escrever na sequência dos múltiplos de um dado número, como por exemplo 3 ou 5, eu quero que você multiplique esse número por todos os naturais e liste para mim os resultados que você conseguiu obter. Em outras palavras, voltando do zoom, aqui ó, são todas as multiplicações possíveis por 3. Você vai multiplicar 3 por qualquer número, vai estar nessa lista aqui, em algum ponto, tá? 5. Todas as multiplicações por 5. Se você multiplica 5 por 15, em algum momento nessa sequência você vai passar por esse número. Se você multiplica o 5 por 20, em algum momento você vai passar por esse número nessa sequência. Portanto, são os múltiplos, ou todas as multiplicações possíveis desse número natural. Em outras palavras, multiplicar por cada natural. Estou sendo um pouquinho repetitivo, me desculpem, tá? Mas enfim. Vamos fazer agora um exemplo que é baseado na atividade de vocês. Não é exatamente igual, mas é baseado na atividade que vocês vão fazer. E vai servir de exemplo mesmo, né? Vai ser um exemplo muito bom para vocês, para fazerem o exercício, tá? E de novo, agora com a relação dos múltiplos. Porém, como eu falei, não é só escrever a sequência. A gente pode obter mais informações dela. Então vamos lá. Estou aqui para responder o exemplo. Olha só. Vamos ver o que é que acontece. Quantos múltiplos, vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. Quantos múltiplos de 3 existem entre 14 e 31? Vamos responder essa pergunta agora. Olha só. O que é que eu posso fazer? Primeiro de tudo, lembra que eu falei que todas as multiplicações possíveis que você possa imaginar por 3 estão na sequência dos múltiplos de 8? Vamos escrever. Então vamos escrever a sequência dos múltiplos. Oh Jesus. De 3. Meu 3 ficou feio. Mas essa parte eu vou cortar. É porque eis o milagre da edição. Tá. Múltiplos de 3. Como é que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e enfim, aqui a gente não vai precisar mais. Olha só, vou até trocar de lápis agora. O que é que eu estou vendo aqui? Eu pedi para vocês me disserem quais os múltiplos que estão entre 14 e 31. Múltiplos de 3. Então vamos olhar. Onde é que você colocaria o 14 aqui nesses múltiplos, tá? Entre o 12 e o 15 aqui, tá? Coladinho no 15. O 14 não é múltiplo de 3, por isso que ele não aparece aqui. Mas a gente pode imaginar, ó, que o 14 tá aqui. Daí para frente, ou seja, do 15 em diante, todos os múltiplos de 3 já entram nesses múltiplos que eu pedi para você, tá? Entre 14 e 31. 31 entraria aqui, ó. Tá? Ou seja, eu quero todos os múltiplos até aqui. Até o 30. No caso até 31, mas 31 não é múltiplo de 3, eu quero os múltiplos de 3. Vamos contar, né? Vamos ver quantos tem. Olha só. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 múltiplos de 3 entre 14 e 31, tá? Simples de tudo, simples. Mas lembrem-se, não é só escrever a sequência dos múltiplos, tem que se obter informações. Então, temos 6 múltiplos. E é isto. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. Bom, a grosso modo, vai ter uma atividade de vocês que é a única que vai fugir um pouco do que a gente já vem fazendo, tá? Vocês não tiverem feito nenhuma atividade parecida, mas é só isso, tá? Vocês vão dizer quais os múltiplos de um certo número que tem entre outros dois certos números. No caso aqui, os múltiplos de 3 entre 14 e 31. Bom, é isto, tá? Vamos prosseguir com o assunto. Lembrando que essa é apenas uma revisão, tá? Por alto, para a gente fazer algumas atividades hoje, se preparar para a prova. E a aula sobre divisores vai estar aqui embaixo na descrição. Qualquer coisa, corre lá. E agora, pessoal, o que é o divisor de um número natural, tá? A gente viu que é um múltiplo, tá? De número natural trabalhando com multiplicação. Agora eu vou trabalhar com divisão, ou seja, o que é um divisor de um número natural. Vamos ver um exemplo, tá? Para ficar mais claro. Eu digo para vocês o seguinte: 2 divide 4, tá? Isso aqui é normal. Como 2 divide 4, a gente vai dizer que 2 é um divisor de 4. Por quê? Porque 2 divide 4. A justificativa é só essa, tá, pessoal? Ou seja, um número natural é divisor de outro número natural quando o primeiro divide o segundo. Mais um exemplo. Por exemplo, estou falando muitos exemplos hoje. Quando lhes pedirem para escrever todos os divisores de 12, vocês vão ter que escrever todos os números que podem dividir 12, tá? Então vamos supor, quando eu pergunto para vocês quais são os divisores de 9, vocês vão listar para mim os números que dá para dividir 9, dá para dividir com a divisão exata, resto 0, tudo bem? Divisores de 10, os números que dividem 10, tá? Então essa é a definição mais exata do que seria um divisor de um número natural. O divisor de um número natural é o número que divide aquele número natural. É um pouquinho confuso, mas a gente vai ver alguns exemplos para explicitar. E eu vou deixar também o link para a aula dessa questão de divisores também, ok? Então lembre-se sempre disso. Quando falar de divisores, lembre-se sempre, vai ser o número que consegue dividir, que pode dividir. Como muito, por exemplo, 5 é um divisor de 30, porque 5 divide 30, ok? Então, é isto. Voltei. Bom, como a gente acabou de ver lá no computador, a definição do que seja um divisor de um número natural. O divisor de um número natural é um número que divide esse número natural. Como, por exemplo, 2 é divisor de 4, porque 2 divide 4. Ou 8 é divisor de 80, porque 8 divide 80. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os divisores de 12? Tá? Vamos escrever. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Divisores de 12, tá? Padrão de 12, entre parênteses, 2 pontos, tá? A gente vai escrever assim. Olha só. Quando o assunto é divisores, sempre vai começar por 1. Múltiplos, todo número natural tem como múltiplo 0. Para começar. No caso dos divisores é um pouquinho diferente, porque todos os números são divisíveis por 1. Então a gente sempre começa com 1, tá? Quem é o próximo divisor? 2. Podemos verificar? Sim, mas eu não vou fazer no algoritmo porque é um pouquinho mais simples, tá? Fica como exercício para vocês. Próximo divisor? 3. Aqui já dá pra gente fazer uma continha. Por quê? Vamos colocar aqui no algoritmo pra gente fazer a conta, tá? 12 dividido por 3, 4. 3 vezes 4, 12. Vem pra cá 12. Menos. Perfeito. Divisão exata. 4. Tá? Que eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu também consegui dividir o 12 por 4. E é simples assim, ó. Pronto. 2 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Vem pra cá. Zerou. Perfeito. É divisível. 6. 12 dividido por 6 dá 2. Vem pra cá 12 menos 0. Também é a divisão exata. E o próprio 12. Tá? E esses são os divisores de 12. Professor, sempre eu vou ter que fazer essa divisão pelos algoritmos? Nem sempre, tá?
Às vezes tem muitos divisores desse que você já tem de cor. Nem sempre vocês vão precisar fazer todas essas contas pelo algoritmo, porque muitas vezes tem números que a gente trabalha tanto que você sabe os divisores de cor e salteado. Tá? Você já bate o olho e diz, ó, divisível por tal número. 12, a gente já tem na cabeça uma dúzia, meia dúzia, que no caso são 6. É divisível por 2, tal. Como é um número que a gente já trabalha muito, na maioria das vezes você só vai escrever os divisores sem precisar fazer a conta. Não tem problema, tá? Então é isto. Vamos escrever os divisores de um outro número aqui, para a gente ver como é que faz, tá? Vamos escrever agora os divisores de 32. Esse procedimento. Olha só, sempre começa pelo 1. Todos os números são divisíveis por 1. Por 2, 4, 8, 16 e o próprio 32. Tá? Então é isso. Olha só, esse número aqui eu poderia ter feito a conta número por número para descobrir por quais números ele é divisível. Tudo bem? Coisa que vocês podem fazer, inclusive. Mas eu já sabia, porque eu já tinha feito antes, tá? Então, ó, como é que você vai verificar isso daqui? Tu pega o 32, dá para dividir 32 por 1? Dá, então é divisor de 32. Dá para dividir o 32 por 2? Dá, então o 2 é divisor de 32. Eu consigo dividir o 32 por 8? Também, tá? Então o 8 é divisor de 32, porque 8 divide 32. Estou sendo um pouquinho repetitivo, tá? Mas espero que esteja todo mundo entendendo. Ok? Então vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui agora um exemplo das atividades de vocês, que é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? É um exercício um pouquinho diferente, mas é muito bacana. Eu vou na tela do computador pra gente pensar sobre ele, falar sobre ele, porque é um pouquinho mais extenso, tá? O enunciado. E eu vou responder aqui no quadro. Me perdoe porque vai ter desenho e eu desenho mal. Mas enfim, simbora. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma balança, daquelas de pratos, daquelas mais antigas, que a gente via muito nas feiras livres, tá? Até aqui na cidade a gente tinha muito na feira. E que você está sem os pesos de metal para usar. Isso aqui vai ser um empecilho, né? Mas vamos lá. Imagine agora que você tem um saco de 24 kg de feijão. E vamos imaginar o seguinte, como é que tu pode dividir esse saco para vender em sacos menores de feijão, tá? Tu tem uma balança com 2 pratos. Lembrando, aquelas balanças só servem para dizer quando duas coisas têm o mesmo peso. Ou em outras palavras, aliás, dividir por 2. Tu tem aí um saco de 24 kg de feijão e tu quer dividir isso com uma balança daquelas. Como é que tu vai poder dividir, tá? Então vamos lá no quadro, vamos ver como é que faz isso. E detalhe, professor, por que esse exemplo aqui o senhor colocou na aula? O que é que ele tem de tão interessante? Não parece ser tão difícil. Não, não é tão difícil. Mas ele é um exemplo que se assemelha muito a uma das atividades de vocês. Então vai ajudar muito vocês terem esse exemplo na ponta da língua para responder a atividade, tá? E como é uma atividade que foge um pouquinho do que a gente está acostumado, eu achei bacana trazer um exemplo. É um exemplo simples, um exemplo rápido e exercita bastante a imaginação. Então, é bacana. Enfim, vamos lá para o quadro. Vamos imaginar, né, que você viu no exemplo lá, que você tem a sua balança e você tem um saco de 24 quilos de feijão, tá? E que você vai querer dividir esses 24 quilos em sacos menores, tá? Para você vender. Como é que você vai fazer? Vamos lá. Esse tipo de balança aqui, que é muito antigo, me perdoem pelo desenho. Jesus, imagine que isso aqui é uma balança, tá? Olha só. Esse tipo de balança sem os pesos, ela só faz uma coisa. Ela diz quando esses dois pratos tiverem a mesma quantidade de feijão, que é o nosso caso. Então o que é que eu vou fazer? Usando essa balança uma vez, eu consigo dividir a quantidade de feijões no meio, ou seja, dividir por 2. Como eu tinha 24 kg de feijão, eu vou dividir por 2, vou colocar metade em cada prato. Então eu vou colocar 12 kg de feijão em cada prato. Tudo bem? Para quem eu tiver acostumado, esse kg aqui que é kg de quilograma. Embora quilograma se escreva com Q, tá? Cursivamente. Então isso aqui é só a unidade para dizer que isso aqui eu estou falando de quilos. Tudo bem? Então beleza, dividi uma vez por 2, deu isso daqui, 12 quilos em cada prato. Ou seja, 2 pacotes de 12 quilos de feijão. Você consegue fazer isso aqui dividindo uma vez. E se eu dividir de novo? Eu vou pegar o que está nesse prato e vou dividir mais uma vez. Ou seja, eu vou colocar metade em cada balança. Bom, eu tenho aqui 24 quilos que eu dividi em 2, ou seja, eu dividi metade para cada prato da balança. Agora eu vou pegar 12 quilos e vou dividir de novo. Ou seja, 12 dividido para 2. No caso, eu vou ter 6 kg aqui
e 6 kg ou quilos aqui, tá? Eu só ajeitei esses 6. É isto, tudo bem? Ou seja, com a balança, com esse tipo de balança, eu consigo dividir em 2, tá? Consigo dividir pela metade, metade aqui, metade no outro prato, qualquer quantidade de quilos que você tenha, tudo bem? Aqui eu posso dividir mais uma vez, pegar esse prato aqui e dividir ao meio, no caso 6 kg dividido por 2, eu teria 3 kg. Então, professor, quantos sacos eu posso fazer? Com quantos quilos eu posso fazer um saco? Você pode fazer com 18, tá? Somando 12 e 6. Você pode pegar 6 kg de aqui, 12 do outro prato que você não dividiu. Você tem um saco de 18 kg, você pode pegar 3, enfim, tá? Mas aqui são com só 2 divisões, usando a balança 2 vezes. Dá um pouquinho melhor para vocês darem uma olhada, talvez copiarem. Quando copiarem, tentem desenhar melhor do que eu a balança. Mas enfim. Bom, ela vai ficar um pouquinho extensa, me desculpem, mas por hoje é só, tá? Revisão de hoje é só isso. Por quê? Porque eu não acho necessário fazer uma revisão tão profunda, com tantos exemplos, sendo que já vai ter aula aqui embaixo. Então, estudem direitinho, tá? Revisem para nossa prova e até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Não lembre de enviar a atividade. E acho que é isso. Tenham todos uma excelente semana e bons estudos. Até a próxima.